Olá pessoal, eu sou a Bruna Teixeira e está começando mais um Bola no Cofre. O caminho para você não depender mais de dinheiro emprestado chama-se liberdade financeira. E hoje nós vamos entrar nesse tema que é tão delicado, que é pouco falado, e eu já começo com uma pergunta para que vocês possam refletir. O que realmente é a liberdade financeira? Reflitam sobre isso. Porque tem muita gente que fala que liberdade financeira é só o ato de ganhar mais dinheiro, é só o ato de ter mais dinheiro. Mas será que é isso mesmo? Eu posso comprovar para vocês que a verdadeira liberdade financeira não tem a ver com o quanto você ganha, e sim com o quanto você faz esse dinheiro render, com o quanto você faz esse dinheiro crescer. Essa é a verdadeira liberdade financeira. O maior erro das pessoas que nunca chegaram à liberdade financeira é a falsa sensação de que ter mais dinheiro vai resolver todos os problemas. Mas eu posso falar com propriedade que ter mais dinheiro só vai fazer você se endividar mais, você comprar mais, você aumentar aquela bola de neve até que ela se torne uma avalanche. Tá? Como que a gente pode viver um ciclo de consumo tranquilo e que não impeça a acumulação de recursos? Gente, é simples. Com um planejamento bem feito, um planejamento de longo prazo. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Nesse caminho, existe ali muitos processos e muitas decisões que vocês terão que tomar para realmente chegar nessa condição de fazer o dinheiro de vocês levá-los à liberdade financeira. Um ponto importante que muitas pessoas que ouvem conteúdo no YouTube, no Spotify, que assistem os podcasts de finanças que estão disponíveis, eles não levam em conta que tudo que a gente está falando aqui, a gente já viveu, a gente já passou, a gente tem propriedade para trazer esse tipo de informação para vocês. Então, a primeira coisa, não façam planejamento no papel de pão. Usem uma ferramenta para fazer o planejamento, que você tenha facilidade para acessar essa ferramenta e para corrigir as rotas sempre que forem necessárias. Coloque para você objetivos de curto, médio e longo prazo. E sempre que você atingir esse objetivo de curto, de médio e de longo prazo, sempre que você passar uma barreira que até então era algo muito difícil, celebre, comemore. Porque isso é, de fato, um motivo para ser comemorado, para ser celebrado. Outra coisa que a gente pode ter aqui como definição, como metas, é você saber exatamente o caminho que você tem que percorrer para atingir aquele alvo, para chegar naquele objetivo. Então, quanto mais clara, quanto mais simples forem as suas metas, mais facilidade você vai ter de atingi-las. E não coloque metas inalcançáveis, porque isso vai te desestimular. Isso vai fazer com que o processo para essa liberdade financeira tão desejada se torne cada vez mais cansativo e que vocês abandonem no decorrer do tempo. E não é isso que a gente quer. Não é verdade? A gente quer algo simples, palpável, que todo mundo possa fazer. Então, pessoal, organizem as finanças, sabe? Façam o cálculo ali de quanto que você precisa, qual o seu número para atingir a liberdade financeira. Muitas pessoas não sabem qual é o seu número. E existem metodologias, existem maneiras de fazer esse número. Uma vez que você sabe qual é o número ideal, para eu atingir minha liberdade financeira eu preciso de 8 milhões, de 20 milhões. Não, Bruna, eu preciso de R$500 mil. Sabendo o número, sabendo ali o topo da escada, o objetivo, eu já vou saber rapidamente qual é o caminho que eu vou percorrer com você para te entregar essa liberdade financeira. Só que aí é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho de 2, 4, 6, 8, 10 mãos. Por quê? Sou eu, como a que vou dirigir esse planejamento e são vocês fazendo a parte de vocês. Então, cumprindo todos os KPIs, cumprindo todas as metas, fazendo o aporte de recurso, aprovando as aplicações, participando das reuniões de acompanhamento, vivendo na prática a construção desse planejamento. Porque muitas pessoas elas só aprendem quando elas passam pelo processo. E passar pelo processo é viver o processo de forma genuína, é viver o momento presente. Isso vai trazer para vocês o início dessa sensação de liberdade. Quais são as estratégias que a gente vai usar para fazer com que esse recurso, com que esse patrimônio que está sendo investido agora no D0, entregue para vocês daqui a 10, 20, 30, 25 anos, 50 anos, o que vocês precisam? Aí é o meu papel de olhar para o mercado e entender se a gente vai comprar um título público que vence daqui a 25 anos e que vai entregar para vocês, vai quadruplicar o valor investido de vocês, ou se nós iremos comprar um título público pré-fixado, que em 3 anos vai entregar para vocês o dobro do valor investido. E tudo isso são estratégias que nós
vamos trazer. Quais são as operações de renda variável que nós vamos comprar? Porque dentro dessa tão sonhada liberdade financeira, existe um especialista e uma carteira diversificada. Não adianta a gente falar que a liberdade financeira vai chegar sem que você tenha que ter passado por um processo. E esse processo ele pode ser muito bom ou ele pode ser muito incômodo. E aí vai depender da sua disponibilidade em participar desse jogo. Outra coisa que é mega importante a gente falar, renda passiva. Tá? Os melhores investimentos para quem quer atingir a liberdade financeira são principalmente aqueles investimentos que antecipam para você te dar rentabilidade, porque ele está te permitindo acessar um recurso para reinvestir em outra estratégia. E, obviamente, dependendo do tipo de estrutura que você decidiu, que você optar, enfim, que estiver alinhado ao seu planejamento e ao seu perfil investidor, você vai ter muito benefício, porque além do dinheiro que você está colocando mensalmente, você está se beneficiando da renda passiva da tua carteira ou dos imóveis alugados ou de todas as estratégias de renda que você tem para aumentar e potencializar o caminho ali entre o momento de hoje e a sua liberdade financeira. Então, isso é mega importante. Se certificar que os investimentos que estão sendo feitos, eles tragam minimamente segurança para a carteira. O que significa isso? É eles estarem dentro dos limites de FGC para os que forem de emissões bancárias. O que for título público, que você tem ali acesso, né, às melhores condições de taxa, porque se for necessário sair de forma antecipada, você consegue sem nenhum tipo de problema. Outra coisa importante, tudo que for crédito privado, que são as emissões que as empresas fazem para captar recurso, olhar sempre a garantia dessas empresas. Então, se certificar de que você não está comprando um título ruim que pode gerar um default na carteira. O que é um default, Bruna? É a perda de 100% do valor investido. Então, é importante você se certificar disso e ter, obviamente, uma pessoa da sua extrema confiança ali contigo durante esse processo. E como evitar retrocessos e garantir que o plano dê certo? Você precisa ter foco. Como eu disse, nas reuniões de acompanhamento, de prestação de contas, tudo isso vai ser revisitado. Eu costumo ser a parte chata dessa relação. Os meus clientes sabem bem isso, porque eu cobro mesmo, falo, não mandou o dinheiro, perdeu a oportunidade, não aprovou a compra da aplicação no momento certo, perdeu taxa. Então, eu vou sinalizando por quê. No momento da prestação de contas, é o momento de lavar roupa suja, tá, gente? Então, a gente fala sobre tudo e é o momento também de corrigir rota. Então, eu tinha um planejamento que eu precisaria de 8 milhões para atingir minha liberdade financeira. Tá bom. Só que, neste ano, você não investiu o que nós precisaríamos dentro do ano. Então, a gente vai aumentar ali em mais 6 meses a sua liberdade financeira. Porque a liberdade financeira, além de ter um dinheiro que renda cada vez mais e melhor, e a renda passiva entrando e potencializando tudo isso, ela é também o entendimento de que o que você não faz hoje vai aumentar o período lá na frente. Então, eu costumo falar que é uma questão, uma troca. Você investe hoje para ter tranquilidade financeira lá na frente. Só que se você não investir hoje, você vai ter que investir mais lá na frente, ou você vai ter que investir por um período maior. Não existe milagre. Assim como não existe milagre para renda passiva, não existe milagre para liberdade financeira. É um processo que a gente tem que seguir e que a gente tem que fazer e ter foco, ter disciplina. E evitar erros, evitar excessos, evitar correr riscos desnecessários e ter alguém que saiba exatamente o que está fazendo para apoiar ali no momento da tomada das decisões. Um tema que é interessante é que o brasileiro ele é muito imediatista, né? Nós gostamos de resolver as coisas rápido, a gente quer retorno rápido, a gente quer muito dinheiro, mas a gente não quer correr risco nenhum. Só que tanto a construção de um portfólio diversificado, bem estruturado, quanto a renda passiva, como a liberdade financeira, é algo que não vai acontecer do dia para a noite. Existe um processo, existe um período. Por isso que cada cliente que eu tenho, que tem estratégia de renda passiva, cada um tem um direcionamento, porque cada um tem um tempo diferente. Alguns precisam investir mais e outros menos. Mas isso é o tempo que cada um tem já alinhado ali para começar a usar essa estratégia de renda passiva. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui como mensagem final é que a liberdade financeira ela é super possível. E quem não está trabalhando a carteira de investimentos para viver da liberdade financeira está perdendo um tempo absurdo. Porque essa renda passiva ela vai compor a sua estratégia de aposentadoria, ela vai manter seu padrão de vida, ela vai permitir que você realmente usufrua
todo o patrimônio que você acumulou durante toda uma vida. Então, fiquem atentos. Quem não começou a utilizar, beneficiar desse tipo de estratégia, o momento agora é extremamente oportuno. Quem precisar ou quem quiser bater um papo a respeito das estratégias, de como que eu construo essas carteiras, me chama para um café, estou super à disposição para ajudá-los, tá? E quem já tem a estratégia, mas quer uma segunda opinião de uma pessoa que faz isso já há muitos anos, também me chama para um café. Eu adoro café, vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada, pessoal, por mais um programa juntos. Deixem os seus comentários nas redes sociais do Bola no Cofre. Nós estamos no YouTube, Spotify, Facebook, TikTok e Instagram, como @Bola no Cofre Oficial ou @Bola no Cofre. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Este episódio foi gravado no Estúdio Blick, com o Lucas Cupa, editado e curado por Eric Almeida, e as artes das redes sociais são de Camila Gama. Até a próxima!